Olá, bem-vindos ao debate de ceia neste especial Autárquicas 2025. Ao longo da próxima hora, aqui na pousada da Serra da Estrela, vamos tentar perceber quais são os obstáculos e as dificuldades do desenvolvimento de um território como Ceia, mas também saber quais são as oportunidades e, sobretudo, as propostas concretas dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ceia. Convidámos os candidatos dos partidos com assento na Assembleia Municipal, apenas a CDU não compareceu. Começo por apresentar os nossos convidados. Paulo Hortêncio, candidato pelo PSD e pelo Movimento Unidos pela Nossa Terra. E aqui do lado direito está o atual Presidente da Câmara, Luciano Ribeiro, pelo Partido Socialista, e também o candidato do Chega, João Tili. É precisamente pelo atual Presidente da Câmara que começo esta ronda de perguntas para perceber... O Partido Socialista tem dominado o município desde há muitas décadas. O que é que neste novo mandato propõe aos eleitores de Ceia para que renovem a confiança no Partido Socialista? Bom, antes de mais agradecer o convite, saudar os demais concorrentes aqui presentes e agradecer o convite também pelo espírito deste novo projeto do Conta Lá, que espero que possa dar um contributo também para a valorização de todo o país, de todo o seu território. Em primeiro lugar, o meu reconhecimento e o meu obrigado. Depois dizer que não é o Partido Socialista que tem dominado o município. Quem domina o município é, de facto, a gente e o povo de Ceia e que tem estado por Ceia ao longo destes anos e que tem depositado confiança nos candidatos que o Partido Socialista vai colocando a sufrágio ao longo dos últimos anos. De facto, há 4 anos tive a oportunidade de poder vencer as eleições e podemos iniciar um projeto para a transformação do Concelho, uma transformação que se quer a vários níveis, mas acima de tudo social e económica. Há uma série de desafios que nos foram sendo colocados, que nós já prevíamos e outros que não prevíamos, como isso faz parte de todos os mandatos, e portanto eu começaria por dizer que neste novo mandato, ou nesta candidatura, apresento-me com 3 etapas concretas. Uma, aquilo que nos comprometemos em 2021 e que cumprimos, aquilo que estamos a cumprir e que o caminho que estamos a percorrer para poder lá chegar e os desafios que temos para o futuro e que queremos cumprir. Por isso eu começaria por esta primeira fase, que é aquilo que nos comprometemos e fizemos e chegámos lá todos em conjunto, agentes que tiveram em Ceia, não propriamente só o Partido Socialista, enquanto partido, porque não é o partido único, as pessoas é que vão nos escolhendo e depositando essa confiança. E nós há 4 anos, na candidatura, apresentámos-nos que estávamos disponíveis para fazer um caminho, depois de um longo período em que o município teve que fazer uma recuperação económica e financeira bastante difícil, e difícil para a Câmara Municipal, mas acima de tudo para os municípios, fomos nós todos, enquanto municípios, que contribuímos para essa recuperação, e portanto comprometemos-nos a reduzir os impostos para os níveis mais baixos sempre no Concelho de Ceia. E no que diz respeito ao IMI, comprometemos a reduzir para a média da região, e foi algo que chegámos este ano de 2025, chegámos a 0,34, dizer que em 2021 ou 2020 era 0,40, estava entre o máximo e o mínimo. Portanto, já conseguimos reduzir para a média da região. Por outro lado, comprometemos-nos também a devolver 50% daquilo que é a componente de IRS que compete ao município, comprometemos-nos a devolver essa componente de 50% às famílias. E, portanto, também é algo que chegámos a cumprir, já no ano passado, devolvemos esse 50% da receita de IRS que o município tem direito. E depois, no que diz de respeito à derrama, também temos a derrama tendencialmente zero para os pequenos negócios, que foi um compromisso, que era termos a derrama perto do zero para os pequenos negócios locais, com lucros com faturações até 150 mil euros, e também reduzimos a derrama para as restantes empresas, que estava no máximo, em 1,5 para 1, que é o que se tem mantido. Eu vou e, portanto, são compromissos só para concretos, tentar abrir a discussão também aos outros candidatos cumpridos. E dizer que, apesar deste elencar de medidas que foram tomadas, o PSD acusa o atual Executivo Camarário de algum imobilismo e de falta de cumprimento de algumas propostas que foram, entretanto, colocadas em cima da mesa. É assim que vê este último mandato e, sobretudo, quais são as propostas para os próximos 4 anos para quebrar, digamos assim, este domínio socialista na Câmara de Ceia? Antes de mais nada, boa tarde, Catarina, boa tarde, Luciano, João Tili, no fundo, amigos de Ceia. Diremos que o Partido Social Democrata tem um projeto para Ceia, tem um projeto para o Concelho. É um projeto que se caracteriza por mudar significativamente o comportamento dos agentes políticos nos últimos anos.
É inquestionável que estamos perante um concelho que já teve 35 mil habitantes e hoje tem 20 mil. Portanto, algo aconteceu no concelho para que, de facto, tivesse havido uma perda tão significativa de população. E, portanto, nós começamos por considerar que a nossa matriz, a nossa ação política, que vai ser mais ação do que política, assentará num triângulo que terá como vértices as pessoas, em primeiro lugar, as empresas e a autarquia. E o que nós sentimos ao longo destes anos é que, de facto, a autarquia não tem cumprido essa sua missão de catalisador, de apoio, no fundo, de criador de oportunidades para que as empresas apareçam e, por sua vez, a população se fixe. E, portanto, o nosso projeto, de certa forma, o que faz é alterar significativamente o modus operandi. A partir de agora, teremos que ter um concelho mais exigente, um concelho mais reivindicativo, um concelho que, sobretudo, tem que pedir ao resto do país que tenham para com ele a consideração, a justiça e a solidariedade que o concelho teve para com o resto do país. Isto é, os habitantes do concelho de Ceia pagam impostos e com esses impostos o país tem progredido. Chegou a uma altura em que o resto dos habitantes do país possam dar um bocadinho também da sua solidariedade para que os projetos apareçam em Ceia. E os projetos para aparecerem em Ceia são de diferente circunstância. Portanto, desde logo, não podemos fixar empresas se não criarmos condições para que essas empresas possam acontecer. E porquê é que não criamos essas condições? Bom, porque, pura e simplesmente, há 10 anos que o IC6 está prometido, as acessibilidades são fundamentais para desencravar o nosso concelho. O nosso concelho foi-lhe criada uma circunferência com um raio de 30 km, a partir do qual nós não temos nenhum acesso nem a ICs, nem a IPs, nem a autoestradas. Nós temos 31 km para o IC6, 33 km para a A25 em Mangualde, 31 km para o IC12 em Nelas e 50 km aqui para a A23 na Covilhã. E, portanto, isto não pode continuar. E não podemos também ficar de braços atados e ficar à espera que, por alguma circunstância, alguém disse recentemente que talvez pelos meus lindos olhos as coisas possam acontecer. Não, acontecerão com trabalho, acontecerão com exigência e acontecerão com diálogo responsável, sério, firme, mas de facto não será uma situação em que o imobilismo, como referenciou, nunca utilizei essa palavra, não me parece uma palavra adequada, acredito que as pessoas tenham feito o que melhor sabem sobre essas circunstâncias, mas de facto nós temos um projeto diferente. Ora, quando nós andamos há 30 anos, utilizando as palavras aqui do João, com um certo marasmo, se continuarmos os próximos anos a fazer exatamente o mesmo que fizemos até agora, duvido que as circunstâncias se alterem. Eu vou precisamente aproveitar essa palavra que é de outro candidato, do João Til e do Chega, que diz que há 30 anos a Ceia está presa, digamos assim, num marasmo. É isso que o Chega quer terminar? É para isso que apresenta a sua candidatura à Câmara Municipal? E estou a ser generoso, porque é mais de 30, mas dando de barato que os primeiros anos, depois do 25 de Abril, depois de 76, quando começou o poder local, o próprio primeiro Presidente da Câmara, que era socialista, como o último, foram todos socialistas, mesmo aquele que durante 4 anos governou com o rótulo do PSD, também era socialista, para termos uma ideia do que é realmente este caso notável, não para benefício de ninguém, mas é um caso notável do socialismo a nível nacional. Eu há 40 anos que ando a dizer isto. Mas dou de barato que realmente o primeiro Presidente da Câmara fez o que pôde e na altura também não havia tanto escrutínio como há hoje. E, enfim, pronto, vamos dar isto de barato. Ele fez o que pôde e realmente Ceia desenvolveu um pouco nos primórdios dos anos 70, 80, até chegar a 90. Chegados a 90, Ceia parou. Parou e parou mesmo. Quer dizer, há, claro, projetos, há intenções. Eu não duvido que nenhum dos presidentes da Câmara do Partido Socialista tenha feito o seu melhor. O problema é que esse melhor não foi suficiente. E Ceia parou no tempo. Nós tínhamos até um presidente antigo que dizia Ceia que era a terra onde o tempo para e a saudade fica. E teve razão. Parou mesmo o tempo em Ceia. Nós vemos os concelhos limítrofes todos a desenvolverem-se a um determinado ritmo, até alguns que eram muito mais pequeninos do que nós, e significavam muito menos em termos económicos do que nós, e hoje estamos a ultrapassar todos. Porque em Ceia
E a culpa não é só do socialismo, atenção, porque temos aqui também um concelho limítrofe, que é Gouveia, onde o socialismo já acabou há muitos anos e também não desenvolveu. A culpa não é do socialismo nem da social-democracia. A culpa é da capacidade, ou da falta dela, dos gestores do concelho. Eu, desde esta última legislatura, dei a confiança, como sabem, sou deputado municipal, dei a confiança ao nosso atual presidente, achando que ele ia realmente cumprir com a nova energia que prometia ao Conselho, e sendo ele um jovem, não tinha nenhuma razão para achar que ele estaria a mentir. Não estaria, com certeza. A verdade é que passaram 4 anos e nós estamos na mesma. Ou seja, os últimos 16 anos de mandatos, os últimos 20 anos de mandatos, e se andarmos para trás, 30 anos de mandato, Ceia pouco evoluiu ou quase nada. Pelo contrário, regrediu imenso, perdemos população, perdemos empresas e neste momento estamos praticamente atados de pé e mãos. A única coisa que se conseguiu foi, digamos, uma requalificação estética do centro da cidade, de gosto muito duvidoso, mas enfim, vão já dizer que esteve a público a sua discussão, as pessoas não participam, a verdade é esta, e agora temos ali uma coisa que mata o comércio local. Eu não quero falar só da cidade, mas é evidente que a cidade é fundamental, é a capital do concelho e está neste momento atada de pés e mãos, com lojas a fecharem na principal artéria da cidade, que é a Avenida 1º de Maio, com lojas a fecharem. Olha, inclusivamente, as sedes de campanha, tanto do PSD como do PS, estão na Rua 1º de Maio, ou Avenida 1º de Maio. Era impensável em 1996, quando eu abri a minha loja nessa mesma avenida, que houvesse uma loja disponível. E neste momento há várias, tanto que as campanhas deles estão em lojas da Avenida 1º de Maio. João Tili, não teme que o processo de levantamento da imunidade parlamentar, sendo deputado da Assembleia da República, possa interferir aqui no voto em Ceia, que possa interferir e prejudicá-lo no voto em Ceia? Tanto faz que eu tema como não, a vida é assim. Decidiram que este caso, que remonta a dezembro de 2021, viesse agora, basta lá saber porquê. É um caso que envolve um donativo, segundo eles dizem, que eu nem sei, de 150 euros, olha, se eu perder votos por causa disso, o que é que eu hei de fazer? Isso não apaga 40 anos de luta contra o socialismo, ou melhor, contra a gestão de presidentes da Câmara socialistas na minha terra. Ando há 40 anos a denunciar isto, não há outro político em Ceia que tenha um historial como o meu. Se os 150 euros, ou se este caso que tem quase 5 anos, agora me prejudicar meia dúzia de votos, paciência, não é por isso que Ceia perde. Há outra questão incontornável, que são, obviamente, os incêndios, que foram particularmente trágicos este ano, este verão, e Ceia foi um dos concelhos que muito sofreu com os incêndios. Nos próximos 4 anos, há alguma coisa, efetivamente, que o município possa fazer para que algo semelhante não volte a acontecer e, sobretudo, para se certificar que as pessoas que foram prejudicadas e que sofreram com perdas neste incêndio são, de facto, compensadas? Catarina, vai-me permitir que responda aos incêndios depois e que permita também fazer algum contrabalanço àquilo que aqui foi afirmado, até porque demonstra que também não acompanham a vida assim tanto de Ceia e da cidade. Quando se fala que nada aconteceu, que nada exigiu-se, não houve nova energia, as pessoas em Ceia sabem que houve quem fosse fazer Facebooks e lives para a porta do Centro de Saúde, não é? Mas houve um Presidente de Câmara que conseguiu o Centro de Saúde novo. Foi o Luciano Ribeiro e foi o PS neste mandato. E sabem também que se lá forem têm médicos. E que sabem que vão ao Hospital de Ceia, apesar de todas as suas dificuldades, têm médicos nas urgências porque é o contributo da Câmara Municipal de Ceia. Portanto, estamos a falar de coisas concretas da vida das pessoas. Também podemos falar da economia. Dizer que o Concelho de Ceia perdeu população. Eu desafio os meus caros amigos e adversários desta contenda a apresentar os concelhos da nossa região, não é, ou do interior de Portugal, que tenham duplicado a população. Ou que tenham mantido a população. Desafio. Não interessa se é governado porque cor partidária é. Desafios a dizer que digam um concelho que aumentou a população no Concelho de Ceia na região do interior do tamanho de Ceia. Portanto, estas falácias constantes levam-nos a deprimir. E o que o PS tem tido para apresentar é nova energia, que está sempre com as pessoas e capacidade de esperança para o futuro. Haverá sempre opções, que nem tudo está bem e que vão ao resultado que é sempre para deprimir. Ceia não precisa de pressão. Ceia precisa de esperança. Ceia precisa de energia, precisa de ação, precisa de gente que estejam sempre com as pessoas de Ceia. E é isso que temos feito e isso que queremos continuar a fazer. Podemos ir à economia. Ceia parou no tempo, que todos os outros conseguem tudo. Pergunto eu, o número de camas de alojamento turístico em Ceia aumentou ou diminuiu de 2021 para 2025? Nós já vamos falar sobre isso. E aumentou 1000 camas. É sem dúvida um dos temas que vamos desenvolver, mas em relação aos incêndios. Estes incêndios para mim são particularmente trágicos e difíceis de lidar, porque é um trabalho de 20 anos naquele território, no sul do concelho, nestas freguesias, destes vales de Alvoco, Val da Teixeira, de Vida e Cabeça.
Porque há territórios que se podem achar que estão abandonados, estão cheios de eucaliptal ou de pinheiro abandonado. Ali aquele território, em larga medida, era gerido. Além do trabalho que o município fez, havia diversos pontos de abastecimento de tanques de abastecimento de água para helicópteros, por exemplo. O trabalho que fez nos condomínios da aldeia, na maior parte daquelas povoações e dessas freguesias. Também havia o trabalho das comissões de baldio e da população dessas freguesias. Portanto, se havia zona onde podíamos ir aos livros sobre o que é a prevenção de incêndios e depois ir vê-la no terreno aplicada, era este território. Ora, a minha motivação é olhar para aquilo e dizer assim, tudo bem, fizemos tudo como mandam as regras, no fim herdeu tudo, alguma coisa está mal. E nos seus lugares próprios eu vou dizer o que é que vi de mal. Não é? Porque esta teoria que se aplicou... Mas é preciso mudar então o sistema e a forma como Há se várias gera coisas, esse eu não território. queria perder este debate todo, porque guardaria-me para um debate, se calhar, sobre os incêndios, poderem chamar a Assembleia da República, de várias coisas que continuam a fazer espécie, mas há uma que é, não haja dúvida nenhuma que aquilo que pretendemos, em primeiro lugar, é defender as pessoas. E a verdade é que o investimento que o município fez, que se fosse durante o incêndio evacuar, e as pessoas que evacuávamos eram pessoas porque eram idosas, mas eram pessoas idosas que nem sequer residiam naquelas localidades, por isso é que era necessário retirá-las. Não é? Mas nas localidades com mais gente, e onde houve os condomínios da aldeia, implementámos os programas da Aldeia Seguro, acabámos por confinar essas populações, porque essa população era também uma ajuda no combate ao incêndio ou na percepção. E o incêndio em Ceia entrou no primeiro dia do incêndio e terminou ao fim de 12 dias. Portanto, alguma coisa correu mal para, ao fim de cada 2 dias, o incêndio está circunscrito, dominado, seguro, todas as noites, o Sr. Presidente pode ir para casa, que isto agora é que é, e todas as terças e todos os inícios de tarde andavam a correr atrás do fogo. Não é? Eu sei que as circunstâncias daquele vale é difícil, nós dizemos lá, comentamos, se houver um incêndio naquela zona é sempre para 5 dias. Desta vez foi para 12 dias. Não é? Portanto, alguma coisa correu mal no seu tempo, ainda devemos analisar. Qual é que é a esperança daquilo que nós temos para dizer? É que, conhecendo este trabalho feito e o sufoco dos incêndios, estamos a trabalhar, e daí a dificuldade até em poder vir este debate, estamos a trabalhar no pós-incêndio e no mitigar das consequências pós-incêndio, que os danos são muito superiores. Não é? Eu sei que o incêndio dá melhores cenários televisivos, e se for de noite, o cor de laranja lá no topo da montanha e de volta das aldeias, tudo a berrar, aparece muito nas televisões. Mas o dano maior para as populações e a maior perda vem a seguir, com as chuvas. Portanto, estamos a trabalhar para mitigar, porque vai ser impossível percorrer todos aqueles mais de 10 mil hectares para sustentar as vertentes, mas trabalhar para mitigar alguns dos danos, seja nas vias de comunicação, seja nas aldeias. Portanto, aquilo que nós iniciamos imediatamente é com as populações, com estas mesmas populações, com estas comissões de baldios, com estas freguesias, podemos criar um modelo de, ok, nós fizemos tudo by the book, mesmo assim herdeu. E herdeu, em alguns momentos, com grande intensidade. Não é? O que é que nós podemos fazer neste território para o tornar rentável economicamente? Porque isto só se transforma a paisagem com mais-valia económica. Não vale, há sempre quem tenha um sonho esquisitos, não é? Mas se não tiver valor económico é difícil de poder transformar. E, portanto, este é o primeiro passo. O que é que nós podemos, e com peritos, podemos vir, com a economia, transformarmos a paisagem? Porque naquele território, por algum motivo, havia pinhal. Porque todas as explorações possíveis florestais era aquela que era mais razoável e ainda assim mais possível de controlar e com alguma rentabilidade. Vamos pedir também a contribuição. Quando se fala nessas compensações que agora têm que surgir às populações que foram afetadas e esta nova forma que terá que acontecer de gerir território, a sua candidatura está preparada para que nos próximos 4 anos este seja um assunto fulcral, porque de facto grande parte do território do Concelho foi afetado e vai ser preciso muita energia, para pegar nessa palavra, para gerir este dossiê? Eu diria que a preparação da nossa equipa é por demais evidente. O meu passado na área dos bombeiros e da proteção civil fala por si. E, portanto, não era isso que queria trazer para aqui, até porque nunca ninguém é sabedor de tudo sobre essa circunstância. Eu diria, desde logo, que nós estamos perante um concelho com uma especial orografia. E diria também que a questão do combate deveria ser retirada deste propósito. Porque esta questão do combate faz lembrar um bocadinho aquele jogo de futebol em que a equipa adversária, o incêndio, finta os jogadores todos, chega à baliza, marca golo e existe sempre alguém na bancada que diz para o guarda-redes frangueiro. O guarda-redes frangueiro é o bombeiro. E, portanto, os bombeiros que andaram no terreno fizeram o melhor que sabiam, o melhor que podiam e seguramente serão o último elo de uma cadeia que tem que ser sempre colocada a priori e a montante.
E os incêndios não se combatem quando o incêndio deflagra. Ele combate-se no inverno, combate-se com a prevenção. E, de facto, a prevenção, por muito que o município possa ter feito, e seguramente fez, não temos aquela perspectiva de que, de facto, antes de nós é a desgraça e depois de nós será o futuro risonho. Não temos essa perspectiva. Mas também não somos propiciadores de catástrofe e de depressão, como o Luciano acabou há bocado de dizer, dá a ideia que, da parte do projeto do PSD, estão aqui uns arautos da desgraça que só veem problemas na governação anterior à nossa, como nós pensamos que venha a acontecer no próximo dia 12 de outubro. O que estamos a dizer, basicamente, é de que a prevenção no Conselho teve que ter falhado. Temos que ter estudado, temos que estudar o porquê que falhou. O combate é o último elo, como referenciámos. Nós tivemos a oportunidade de visitar o território, de verificar a extensa área ardida e de ter sobre essa matéria conceptualizações que são, obviamente, inerentes a uma análise séria, fria e franca da questão. E a questão tem que ser basicamente a seguinte: independentemente dos múltiplos instrumentos que utilizamos, os condomínios da aldeia, isto, aquilo outro, que no fundo são palavras muito bonitas, mas que demoram às vezes muito tempo a implementar. O que é preciso é passar para a ação. E de facto, passar para a ação é investir na floresta. Investir na floresta, todos nós sabemos que tem os seus custos e não se vê muitas das vezes, porque é tal e qual como uma Câmara Municipal que faz saneamento e não se vê o investimento, porque, como se costuma dizer, está enterrado. O que garante é uma coisa, é que deixa de ser a problemática do combate para ser a problemática da dimensão do próprio incêndio. Porque os incêndios atingem esta dimensão, porque de facto o contínuo florestal é enorme. O contínuo florestal causa cargas de ondas de calor que levam tudo na frente, tudo completamente. As imagens são por demais evidentes. Bombeiros a lutarem com chamas de 20 metros de altura. Não sei o que estão ali a fazer. Qualquer gota d'água que entra no incêndio evapora muito antes de lá chegar. E, portanto, ou seja, o que há de facto é necessidade de se estudar a floresta, de se criar a gestão florestal. A gestão florestal não é um luxo, é uma necessidade. E o investimento tem que ser feito, em quê? Desde logo em maquinaria, em equipamento, e temos que ir para o terreno, não é passar para a fase dos planeamentos e dos estudos, porque isso já fazemos há 20 anos. Há 20 anos atrás já ardeu aquela zona. E vai arder, ardeu agora, e arderá seguramente daqui a uns tempos, se não fizermos nada que contrarie mais uma vez o status quo. Nós andamos a fazer exatamente, só mesmo para concluir, andamos a fazer exatamente o mesmo há demasiadamente tempo. E os resultados não podem ser diferentes, têm que ser exatamente iguais. Portanto, temos que alterar. Concorda que é preciso uma mudança de paradigma, João Tilly, da forma como se gera o território, e o que é que está disponível para fazer, caso vença a Câmara Municipal, para de facto se certificar que as pessoas que perderam e foram vítimas deste incêndio recebem de facto compensações, algumas de primeira habitação e outras da riqueza da qual retirava o seu rendimento? Mas é que toda esta discussão está colocado ao contrário. Um extraterrestre que chegasse aqui à Covilhã, iria pensar que a mata arde por si própria e não há nada a fazer. Mas se limparmos o terreno, ela já não arde. Ou seja, o eucalipto deita fogo à floresta toda, como dizia o Sousa Tavares, dizia que o eucalipto deita fogo a toda a floresta. Tem que dizer esse inefável comentador que o eucalipto, para deitar fogo à mata, tem que estar a uma temperatura de 300 e tal graus, que não é compatível com este planeta. Portanto, nenhuma árvore deita fogo a si própria, muito menos às 3, às 4, às 5 da manhã. Portanto, o que há a fazer para acabar com os incêndios não é para melhorar. É para acabar com os incêndios, é acabar com os incendiários. Ou seja, não os deixar trabalhar. Porque quer queiram, quer não, 90 e tal % dos incêndios deste país são fogo posto. E não me interessa que isso seja politicamente incorreto, até agora já o Governo vem dizendo que não são 90 e tal, são 84, são 30 e não sei quantos. Não, são quase todos. É só perguntar aos bombeiros, da experiência de vida deles, o que é que eles entenderam, o que é que eles aprenderam, e eles vão-lhe dizer, a grande maioria que nós percebemos é fogo posto. Portanto, é muito simples, meus caros, acabar com os incêndios, tanto na Serra da Estrela como em qualquer outra parte. É vigiar as florestas. Isso é impossível, isso é muito difícil. É difícil, dá trabalho, é verdade.
E custa Mas dinheiro. essa seria uma prioridade, Não, caso é a primeira coisa a fazer. liderasse o município, ou seja, investir Sim. numa vigilância apertada das Não é florestas em preciso o ano ceia. inteiro, que de inverno não arde. Mas mal começa o tempo a aquecer, aquilo que nós chamamos já por graça, que não tem graça nenhuma, mas é a época balnear dos incêndios, não é? Que até já há um calendário para os incêndios, já sabemos que dos incêndios é de junho até outubro, e recordo que foi no dia 15 de outubro que houve o maior incêndio da Serra da Estrela, em 2017. Parece que não se aprendeu nada com isto, porque tal na altura como agora estamos a falar de fogo posto. E não havendo incendiários, não há incêndios. Portanto, gastar 3 ou 4 milhões para vigiar a floresta não pode ser muito dinheiro, quando depois o Estado, no final do ano, gasta, sei lá, 5 mil milhões, 3 mil milhões, como parece que já são as notícias agora, 3 mil milhões no dispositivo de combate a incêndios. Como é que é possível? E ficamos com a floresta toda queimada. Digam-me, faz favor, se isto faz algum sentido. Temos que ter brigadas a vigiar as matas no tempo do calor. Temos o Exército, temos as Forças Armadas, temos a Proteção Civil, temos voluntários. Olha, temos os desempregados, temos o subsídio ao dependentes. Eu não tenho medo de dizer isto. Essas pessoas têm obrigação moral, porque estão a receber dinheiro. Alguns são profissionais e outros, enfim, estão em condições de vida difícil, mas têm obrigação moral de ajudar a vigiar as matas. Porque eu vou-lhe dar o último exemplo que eu me lembro. Nos anos 90, esteve ali no aeródromo, acampado uma parte do Exército, uma unidade, não sei quantas pessoas, mas ainda eram muitas. Eu lembro-me bem, porque eu almoçava num restaurante lá perto, e eles estavam lá todos os dias, a almoçar ou por lá. E nesse ano não houve um único incêndio na região. Não me digam que isto é coincidência. Não é coincidência. As populações veem passar os carros do Exército, das Forças Armadas, e toda a gente vê, e falam, e comentam. E mesmo que essas pessoas não estejam lá dentro, que não estão de certeza, mas que não estejam, digamos, a vigiar as matas 24/24, o simples facto deles lá estarem é dissuador de qualquer incendiário entrar por uma mata adentro às 3 da manhã e agarrar numa jarrica de gasolina e chegar no fósforo. Portanto, se houver vigilância nas matas, os incêndios praticamente acabam. Pode haver um ou outro, mas mesmo que haja um ou outro que não seja fogo posto, nós temos as corporações de bombeiros todas aptas, porque estão descansadas, para imediatamente combater esse incêndio. Agora, se temos as corporações de Ceia a combater em Mação, as de Mação a combater na Covilhã, as da Covilhã a combater em Vila Real, não temos hipótese, porque eles não conhecem o terreno, não conhecem a orografia, não conhecem nada, ainda por cima estão pessimamente coordenadas por aquilo que se chama uma proteção civil, que tinha que ser ajustado. Isso sim, tinha que ser ajustado. Mudando agora a temática para outro tema, só para evoluirmos um bocadinho neste... Eu não quis interromper ninguém, mas só para... Interrompo a Catarina com delicadeza, se me permite. Só para dizer que a prevenção é parte fundamental e onde o município tem evoluído muito pelos seus serviços próprios, mas também com os atores que estão no terreno. E dizer que nada se fez de prevenção no sul do Conselho nos últimos 20 anos é uma ofensa às pessoas que estão naquele território. Uma ofensa àqueles que perderam os seus bens agora, neste incêndio, àquelas comissões de baldios que fizeram plantações. É que há um problema, é quem vem também combater o incêndio, e não estou a pôr a culpa no bombeiro, não é isso que está a questão, é que o sistema, conforme está montado, não dá valor à floresta. Floresta ao mato é tudo a mesma coisa. E naquele território não, havia floresta, pinhal, bem conduzido, trabalhado, plantado, e de forte investimento, grande valor económico. E, portanto, toda a gente quis saber quantas casas arderam, os danos que houve na agricultura, se alguém merece 10 mil euros para comprar um motor de rega novo, se não precisa. Mas ninguém ainda perguntou qual é que foi o prejuízo económico, estamos a falar de prejuízo económico, não é ambiental, prejuízo económico daquele incêndio em particular na fileira da floresta, porque teve investimento económico intenso e forte. Precisamente, portanto, eu vou pegar exatamente na questão do investimento, porque ninguém, e na questão da população, ninguém se fixa num território onde não existe trabalho e onde não se capta investimento. Exatamente. E eu queria perceber, nos próximos 4 anos, caso seja reeleito, o que é que está planeado para reter precisamente investimento ou catapultar esse investimento de forma a criar emprego em Ceia, para que de facto a população possa se fixar no concelho. E ainda a questão do emprego, o emprego ninguém se fixa se não tiver, não tem emprego. Pode haver sempre com melhores vias de comunicação, que é uma necessidade premente, portanto não é nenhuma rocket science que agora que alguém chegou a descobrir que o problema em Ceia podia ser a ver com acessibilidades, mas também não faltam concelhos no interior que têm autoestrada e linha de comboio à porta e não foi por isso que tiveram um desenvolvimento extraordinário. Portanto, temos que procurar outras soluções. Não vale a pena ficarmos agarrados aos problemas de há 30 anos. Temos que procurar resolver, mas encontrar outras soluções. E nós temos procurado, ao longo destes 4 anos, fazer esta transformação económica. Não é fácil, podemos, em alguns casos, num ou outro processo, não ter os promotores não chegarem ao fim, com isso o município e o concelho não ter sucesso,
mas temos tentado procurar essa diversificação económica. Seja através do turismo, em que precisamos de qualificar a oferta através de unidades hoteleiras de marcas reconhecidas ou de maior capacidade de alojamento, que estamos deficitários no Concelho. Ainda assim, o Concelho de Ceia aumentou 1000 camas de alojamento entre 2021 e 2025, diria eu à Catarina. Alguém investe €1 que seja num território em que não vai ter futuro? É que estas 1000 camas são bastante democráticas, por assim dizer. São vários investimentos de vários promotores singulares e pequenas empresas que vão fazendo em alojamento local e em turismo rural. Portanto, estas dezenas de pessoas ou centenas de pessoas que estão a investir nestas 1000 camas, com certeza veem em Ceia um território sem futuro. Paulo Hortêncio, acha que este investimento privado também no Concelho de Ceia e esta forma de tentar, digamos assim, prolongar a estadia dos turistas que possam passar por Ceia, mas que querem deixar valor, é uma das fórmulas para tentar desenvolver o Concelho e reter talento e criar emprego? Diríamos que essa é uma das formas. O que não poderemos é ficar contentes por ter aumentado o número de camas, porque também não sabemos qual é o número de dormidas que esse mesmo aumento 140 mil. Portanto, 140 mil em Luciano, 2024. se me permitir, eu não o interrompi, acho que estamos aqui num debate só para atualizar. Não precisa, sabe? Eu sou economista, não precisa de me estar a falar sobre economia. Portanto, não é economia, é estatística. Pode-me falar, a estatística é a mesma coisa, é uma das disciplinas da economia. Não vale a pena entrarmos por aí, até porque assim, não me tirará do sério sobre essa matéria. Eu dir-lhe só o seguinte, eu diria que o turismo, obviamente, que é uma das formas de atrair população, mas para que o turista regresse designadamente a Ceia, para que o turista se interesse por vir para Ceia, não basta criar camas. É preciso que ele encontre em Ceia outras coisas que não encontra noutros sítios. Nós, por exemplo, se pensarmos em massificarmos o turismo, obviamente que vamos lutar contra outros espaços em Portugal, cuja massificação não nos dá o mínimo de hipóteses, porque já estão preparados e porque têm outro tipo de estruturas. O que é importante em relação ao turismo é, desde logo, perceber que o turista visita Ceia, obviamente, tudo bem, pela nossa gastronomia, mas a nossa gastronomia é serrana, portanto é própria daqui da nossa região. Visita o nosso concelho porque, de facto, encontra praias fluviais. Sim, encontra as praias fluviais, devia-as encontrar um bocadinho melhor tratadas e um bocadinho melhor cuidadas, porque nós não podemos estar muito contentes com as nossas praias fluviais quando a aposta no turismo por parte da nossa autarquia se resume a pouca promoção turística. Nós não podemos estar a querer que os particulares façam tudo e que o apoio da autarquia não surja. De que forma? Designadamente através da promoção turística. Quem visitou a BTL, como eu visito há muitos anos, quem visitou a BTL na sua última edição, praticamente não viu Ceia presente. Viu umas letras de Ceia na região de turismo do centro, num placar a dizer Transumância, viu num balcão das aldeias de montanha o Concelho de Ceia no meio de outros concelhos e viu na cima da Serra da Estrela, viu de facto os concelhos todos à volta com um placar e a palavra Ceia deste tamanho. Pois nós pensamos exatamente o contrário. Nós achamos que a promoção turística tem que ser feita nacional e internacionalmente. Não temos problemas nenhuns em afirmar que se formos Câmara Municipal, como pensamos, seremos promotores desse turismo, designadamente na BTL, na Fitur e noutro tipo de feiras. Dir-me-ão, só para concluir, dir-me-ão que estamos perante uma situação que trará alguma despesa para o município. Eu direi que essa aposta forte, com presença na defesa da marca Ceia, é fundamental para que o Concelho possa atrair mais turistas. João Tili concorda que o desenvolvimento da marca Ceia tem deixado a desejar? Se de facto for eleito, o Chega propõe um desenvolvimento diferente deste ativo, que é um ativo do Concelho e que é um dos principais ativos mesmo? Sim, embora lhe diga, já que estamos todos de acordo, nós todos os três que estamos aqui queremos o desenvolvimento de Ceia, não há aqui ninguém que não queira, e todos dizemos que vamos trabalhar para esse fim. Agora a questão é saber se o conseguiremos fazer ou não. Eu, desde os meus 30 anos de idade, e é uma das vantagens de já cá andar há muito tempo, eu sou do tempo em que Ceia era o segundo, Ceia não, a Serra da Estrela, mas a porta de entrada era Ceia, indubitavelmente, nem havia outra. Nem se falava na Covilhã como porta de entrada, claro, que havia sempre quem entrasse pela Covilhã,
mas também não havia a A23, não havia nada disso. Portanto, ceia, digamos, nessa altura, nos anos 80, 90, por ceia entravam 100 autocarros por fim de semana, por domingo. 100 autocarros, 120 autocarros. Nem havia sítio para eles estacionarem. Era um turismo de massas, deixava cá dinheiro em ceia, era vantajoso? Não era muito, realmente não era muito, porque eles, enfim, estavam aqui, traziam o farnel, mas hoje acontece o mesmo. Essas 1000 camas de que fala aqui o Luciano Ribeiro, mais de 1000 camas, até podem ser 2000, 3000, mas o que se pergunta é, como diz aqui o Paulo, quantas pessoas é que cá ficam durante quantos dias? E depois também há outra coisa, quantos hotéis há em ceia? Eu faço a mesma pergunta, mas ao contrário, ao Luciano Ribeiro. Se há mais 1000 camas, quantos hotéis é que há mais? Porque eu sou do tempo em que o Presidente da Câmara anterior a si, prometia hotéis todos os anos, ou todos os 4 anos, quando havia eleições. Prometia hotéis novos para ceia, na aldeia de São Miguel, em Pinhanços, para os lados de Paranhos. Era sempre promessas de hotéis. Eram 91 milhões de promessas de investimento para ceia, dos quais ceia recebeu bola. 0. Nenhum hotel. Continuamos com o mesmo hotel dos anos 70, por incrível que pareça, e foi porque ardeu a pensão original, que senão nem esse hotel provavelmente teríamos, a pensão Camelo. Temos o Hotel Camelo desde os anos 70, um único hotel com 3 estrelas, hotel belíssimo, deve-se dizer, mas um único hotel de 3 estrelas. Manteigas, que não tem nem comboio, nem autoestradas, nem IPs, nem ICs, nem nada, tem uma estrada desgraçada para se lá chegar, tem um hotel de 5 estrelas, que é Vila Galé. Portanto, tudo aquilo que se diz que é preciso para ceia, e ceia não se desenvolve porque não há autoestradas, porque não há comboio, porque não há atratividade, isso é verdade. As pessoas não investem cá. Está-me a falar de camas. É alojamento local, para border, não sejamos demagógicos, Luciano. Posso responder? Já vai falar assim. Uma pessoa, um casal que está na reforma, que não tem mais rendimento nenhum, vai fazer o quê? Vai montar uma empresa? Vai montar uma grande empresa, uma grande siderurgia? Vai montar um aeroporto? Não! O que é que vai fazer? Vai disponibilizar uma casinha que lá tem para alojamento local. Isto é quase sobrevivência. Isto faz-me lembrar a agricultura de sobrevivência do tempo dos nossos avós. Faziam agricultura para si, para se manterem vivos. Portanto, não me venha com essas 1000 camas como se fosse um milagre, porque não há milagre nenhum. Continuamos com o mesmo hotel, continuamos com a mesma oferta, temos uma albergaria na Senhora do Espinheiro que só abre de inverno, de verão está fechada. Portanto, quer dizer, nós não temos realmente clientela. Porque se nós tivéssemos clientela, olha, o Hotel Vila Galé, por exemplo, em vez de ir para Manteigas, vinha para Ceia, que tem muito melhor acessibilidade. E os 16 hotéis aqui de atrás da Covilhã, algum deles iria para Ceia. Porque agora a Ceia já nem sequer é a porta de entrada para a Serra da Estrela. A porta de entrada é esta que temos aqui atrás de nós, com 16 hotéis e 4 a ser construídos, hotéis de 4 estrelas. Portanto, está tudo dito, está tudo dito. Só para terminar, também não podemos, porque também há aqui uma grande confusão, também não podemos estar agarrados ao turismo. É verdade. Só as regiões muito depreciadas e os países subdesenvolvidos é que se agarram ao turismo para poder sobreviver. Nós não podemos sobreviver do turismo, mas é evidente que é uma fatia muito importante e até chegar aos 18%, 19%, o turismo é saudável. A partir daí, deixa de o ser. Bom, se me permite responder ao meu caro amigo João Tili, dizer-lhe que o único hotel de 5 estrelas que existe na região da Serra da Estrela está no Concelho de Ceia. Em Manteigas não existe nenhum hotel de 5 estrelas, Vila Galé é 4 estrelas. E dizer-lhe que o hotel de 5 estrelas que existe na região está no Concelho de Ceia, nas Casas da Lapa, na Lapa dos Dinheiros. É o único hotel de 5 estrelas. Mas não é um hotel, digamos. É um hotel. Mas é pequena. Não sei se é grande, se é pequeno, é um hotel. É um hotel e é o único hotel com muito serviço. Bem, estamos de acordo. Porque o 5 para 4 estrelas vai-me dizer, a diferença está no serviço, não está na quantidade de quartos. Mas a verdade é que na Serra da Estrela, o único hotel de 5 estrelas, pode ser o mais motivo de orgulho para as pessoas de Ceia, é na Lapa dos Dinheiros. Depois dizer-lhe que estas camas pode ser a senhora que se reformou e que pôs uma casa de herança a render. Mas isso não é dinheiro que fica em Ceia. Não é dinheiro que agentes de Ceia podem rentabilizar o seu património. Sim, mas o que está certo, mas está a usar está a usar esse exemplo da pessoa Agora que utiliza aquilo, da pessoa que utiliza aquilo para ter um rendimento acrescido ao fim do, às vezes nem ao fim do mês, porque há meses em que não se aluga nem sequer um dia, mas para ter um rendimento. Só um dia é mau, não se governa. E a maior parte deles não se governam. Mas deixe que lhe diga também. Mas posso fazer uma pergunta na campanha. Pode visitar algumas lavandarias, umas maiores, outras mais pequenas, foram surgindo em Ceia, e perguntar-lhe se tem muitos clientes do alojamento local e do turismo rural e se não é uma parte significativa como negócio complementar ao turismo.
vai-me dizer, uma lavandaria não tem interesse nenhum, é um exemplo de negócios conexos ao turismo que vão tendo mais trabalho por conta destas 1000 camas. E dizer-lhe que eu comparo, para fugirmos ao Covid, comparamos 2019 com este ano. E, portanto, estamos a falar que passámos de cerca de 80 mil dormidas para cerca de 140 mil dormidas. Portanto, clientela, ela apareceu. Aumentou a oferta, mas também aumentou a procura. Ou melhor, ou se calhar antes já havia quem quisesse vir para a ceia e havia pouca oferta, porque nós temos alojamentos locais, apesar de chamar alojamentos locais, que são de luxo. Há alojamentos locais em ceia que é mais caro que uma noite no Vila Galé. Portanto, basta procurar fazer uma pesquisa no Booking. Depois dizer outra coisa, não há hotéis novos em ceia. Não há, com muita pena minha. Na minha intervenção comecei por referir que precisávamos de qualificar a oferta para além desta versão democrática, que é o turismo rural e o alojamento local. Precisávamos diversificar a oferta e qualificar essa oferta também com marcas de referência e com hotéis. Não me ponha a falar pelos promotores. Nem me ponha a prometer por eles. Mas eu sei, não é? Olha, antes de vir estive a tratar de um deles. Temos projetos aprovados no turismo, com financiamento do Turismo Portugal, para acontecerem no Concelho de Ceia. Não é? Estamos a falar de hotéis de 4 estrelas, de 3 estrelas superiores, e, portanto, temos pelo menos 2 já aprovados. E outro, que é um pequeno boutique hotel, também está em vias de ser aprovado no Turismo de Portugal, que é para um solar em Torrozelo, e, portanto, há caminho para, no turismo, e aparecer. A verdade, vamos aos resultados. Os hotéis que vão havendo são os que existiam. Portanto, o que é que houve maior procura? Houve de outras formas. Tivemos capacidade de nos adaptar ou não? Depois, permita-me dizer que 30 anos de marasmo, mas continuamos com soluções do passado. Quem tiver atualizado vai ver que ir à BTL ou à Fitur é importante. Como diz alguém, é importante, dão conta se a gente lá não tiver. Mais do que a gente montar grande folclore, dão conta se a gente lá não tiver. Mas já não são aí os polos principais. O dinheiro que gasta num stand próprio na BTL, se o aplicarmos em publicidade digital, é muito mais bem emprego do que propriamente no stand. É um ponto de vista. E o que nós temos feito é, a região toda, não é só o Concelho de Ceia, muitos municípios, o esforço financeiro que uma BTL exige, não é? Convém dizer que não fica por menos de 35 mil euros, mas são sempre opções. Esse esforço financeiro que exige, nós podemos diluí-lo numa participação conjunta com os outros municípios. E nós usamos esse dinheiro ao longo do ano em publicidade digital, nas redes sociais, diretamente ao consumidor. Se me permite, por isso é que há gente nas praias, se permite, mesmo mal cuidadas. Se me permite, não são mal cuidadas. Luciana, eu serei obrigado aqui a dar um exemplo concreto. Você ficará contente se tem uma praia como a Praia Fluvial de Loriga, que é uma praia que foi extraordinariamente bem divulgada, e que de facto tem muita procura, e quando a seguir as pessoas são multadas por mau estacionamento porque não têm espaço para estacionar o seu carro na praia fluvial. Fica contente com isso? Eu não. Acho que é uma péssima imagem. Não, procura soluções quais? Está há 4 anos na Câmara, quais foram as soluções que encontrou? Temos soluções trabalhadas com a Junta de Freguesia. Tem sempre, nomeadamente Luciano, você tem sempre um pormenor que é assim. Tem, ao fim de 4 anos, a necessidade de dizer que tem 2 ou 3 ou 4 ou 5 hotéis preparados. Tudo bem, eu há 10 anos, quando fui para trabalhar para um determinado município, quando vim nessa primeira sexta-feira para a ceia, coloquei uma fotografia no meu então Facebook dizendo assim, nas placas do IC6, aqui termina a civilização. Porque, contrariamente ao que se possa pensar, de facto é verdade, nós temos uma circunferência com 30 km que dista de tudo. Somos uma ilha, não há dúvida. Somos uma perfeita ilha. E não somos só nós, porque somos nós, Gouveia, a Oliveira do Hospital e Gouveia. E, portanto, a partir daí é obrigatório que todos os presidentes de junta, de Câmara, desses temos municípios... agido sempre, desculpa interromper, mas temos agido sempre em parceria, desde Tábua até Gouveia. Pronto, mas o resultado é 0, mas pronto. De qualquer falar ao seu ministro do seu governo, então, olha, eu não sou, olha, para lhe dizer a verdade, eu sou independente, não tenho filiação partidária e não estou aqui para defender o meu partido. Porque eu já disse aos meus colegas, quando for eleito... eu também ataquei o meu partido quando for eleito necessário. Presidente da Câmara, não esteja sempre a interromper. A Catarina pediu que fôssemos cordados. Não está. Você está-me a interromper, está-me a cortar o raciocínio. Não é que isso me tolde o raciocínio, que eu continuarei. Não, seguramente que não. O que eu lhe quero dizer, basicamente, é o seguinte, é que durante 10 anos que eu estive a trabalhar fora do Concelho de Ceia, durante 10 anos, cada vez que havia eleições, havia sempre promessas do projeto, do anteprojeto, do projeto, do anteprojeto do IC6. E o que é facto é que até agora
bola, nada, como diz aqui o João. E, portanto, a questão que se coloca não é os projetos e o que temos em... É a realidade, é a concretização e a efetividade daquilo que são as necessidades. Ninguém está aqui a dizer, por amor de Deus, que a Câmara não realizou durante 4 anos um conjunto de coisas significativas. O que estamos aqui a dizer é que não chegou, não bastou. E também não adianta continuar com esse modelo e com esse registro, porque nunca vai bastar, porque vocês não têm essa capacidade. Nós temos que mudar o azimuth completamente. Completamente. E a propósito dos preços dos stands, quer na BTL, quer na Fitur, não me esteja a dizer, porque eu paguei alguns stands desses, porque no meu município faz-se publicidade nessas feiras por todo o território espanhol, inclusivamente até por outras partes do mundo. Obviamente não queremos ser tão agressivos a esse ponto, mas nós devemos ter sempre... São opções, não discuto o preço. Não é uma questão de ser opções, é uma questão de promoção. As redes sociais têm o peso que têm. E há muita gente neste país, se calhar 70% ou 80% das pessoas, que não seguem as redes sociais. E, portanto, essas pessoas não podem ficar contentes por vermos uma campanha muito bem feita em termos de redes sociais. As redes sociais, ok, têm o seu complemento, fazem parte também de toda uma estrutura de marketing territorial, mas o marketing territorial é feito de outras coisas. É feito da defesa da marca, é feito de um conjunto de medidas que a Câmara Municipal de Ceia não tem feito. Ponto. E nós temos para isso soluções... Desculpa interromper novamente, está com propostas ainda do passado, nós estamos preocupados com o futuro. Pois, mas quais propostas do passado? Então, mas olha lá, se quiser eu nós posso... com os recursos que temos fizemos opções, Luciano, eu assumo-as. Luciano, outra vez a interromper, quer dizer, isto, enfim, o que eu estou... Não, é que o tempo está a contar para mim e na prática o Luciano está, de certa forma, a tirar-me o tempo. Não, mas conclua, até porque temos outro tema muito interessante. Certo, em relação a essa situação dos stands, só mesmo para concluir. Isso não é problema nenhum, são opções. Se for Presidente de Câmara, você pode Não, mas assim, o Luciano referenciou o preço dos stands. Eu sei o preço dos stands e garanto-lhe que o município não gastará um tostão na realização desses stands. É preciso arranjar parcerias, é preciso pensar fora da caixa e perceber que os nossos produtores de produtos endógenos da Serra da Estrela, sediados no nosso concelho, se calhar podem participar na organização desses stands, onde poderão, obviamente, receber os seus clientes e onde poderão, de facto, dinamizar a sua marca, que seguramente, na forma como a BTL está organizada para o nosso concelho, não o podem fazer. Não quero dizer com isso... Não há espaço para isso. Não há espaço para isso. Tem que distinguir ao Presidente e ao técnico. Eu mando os técnicos para essa zona. Mas a BTL já tem espaço para reunirem as empresas com promotores, fazer business to business. Foram tomadas determinadas opções. Já tem esse espaço. Pelo Presidente em exercício, a sua candidatura eventualmente teria outras opções e outras prioridades. Não, Catarina, eu só peço desculpa. Desenvolvimento da marca. Eu peço desculpa por interromper. Mas parece que não há, que isso como não foi é que está a falar de soluções do passado quando eu nunca estive na governação da Câmara Municipal de Ceia? Não posso ter uma solução do passado, não é? Soluções do passado é quem está, como diz o João, há 30 anos no poder e que aplica as mesmas o mesmo receituário em relação a isto. O mesmo receituário. João Tili, também não há território com desenvolvimento efetivo se a população também não for rejuvenescida, no sentido de que não se atrai população nova que se fixe no território. O Concelho de Ceia, à semelhança dos concelhos do interior, é envelhecido, tem tido uma população cada vez mais envelhecida. Porque é que os jovens não querem ficar em Ceia? Porque é que Ceia não consegue atrair mais jovens que possam investir, trabalhar e até estudar? Há, por exemplo, um último dado, a Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Ceia é uma referência na formação na região e, por exemplo, das 54 vagas a concurso foram preenchidas apenas 3. É muita coisa, mas eu acho que tenho alguns minutos para falar, porque devo estar com um tempo bastante abaixo dos meus concorrentes e amigos. Bom, para já perdemos muito tempo a falar da BTL e da promoção isto não são fediveres, nós não consideramos que isso seja minimamente importante. Consideramos que o turismo, sim, como falámos antes, tem alguma importância, como digo, até 17%, 18%, 19%, mas mais do que isso também não. O que temos que fazer é realmente atrair as pessoas para aqui. Bom, mas eu vou-lhe dizer, em 2002, salvo erro, eu tinha um blog, ainda não havia Facebook, não havia redes sociais, não havia nada, e entretive-me, sou professor de matemática, a fazer pelo método da corda falsa, que é uma estatística simples, a prever o que é que ia acontecer a Ceia e a todos os concelhos da região, não sei se foram 7 ou 8, até talvez fossem mais, veja lá quanto tempo foi que já nem me lembro, a ver o que é que ia acontecer com estes concelhos se tudo continuasse como
estava a acontecer nos 30 anos anteriores. Comecei esse estudo através de dados da Wikipédia, que não são verdadeiros, porque quando nos dizem que Ceia nos anos 70 tinha 31 mil habitantes, é mentira, devia ter o dobro. Eu e a minha família viemos de Mangualde e, entretanto, de outros sítios, encontramos gente de Gouveia, gente de Oliveira do Hospital, Ceia atraía toda a gente. Porquê? Porque tinha grandes empresas. Esse tempo já lá vai, é verdade. Mas é preciso fazer a história desde o início. Nós fomos atraídos para Ceia, os meus pais foram atraídos para Ceia, minha mãe veio trabalhar para os Correios, o meu pai veio trabalhar para a empresa elétrica da Serra da Estrela, que mais tarde se converteu em EDP e depois desapareceu. E podíamos continuar por aí, mas não vale a pena. Essas grandes empresas, que eram 3 ou 4, Fisel, Vodratex, a empresa chamada Empresa Elétrica Serra da Estrela, Fercol, havia mais 2 ou 3, que aglomeravam milhares de pessoas, mas muitas, talvez 10 mil pessoas. Só a Vodratex chegou a ter 3 mil funcionários, a Fisel Mil e tal, portanto, muita gente, hoje em dia, impensável. Esse negócio, o negócio dos têxteis foi para água abaixo, nos anos 90, e as pessoas, enfim, tiveram que se desarrascar para outros lados. Ainda bem que algumas das maiores iniciativas de Ceia foram feitas por gente que estava a ganhar o ordenado mínimo e depois teve que se desarrascar e conseguiu fazer grandes empresas, nomeadamente queijarias, que depois foram vendidas a fundos que ninguém sabe quais são. Mas não é por isso, não é por aí que vamos. Ceia, estava-lhe a dizer, estava a cair de uma tal forma que eu previ que nos próximos 60 anos, ora estamos a falar em 2002, 2000, que nos próximos 30 anos, ou seja, até 2030, Ceia ia perder metade da população. Pois é exatamente isso que está a acontecer. Chamaram-me catastrofista, chamaram-me, como é que é, depressivo. Não queremos ideias mais... Eu não deprimi nada. Os números é que me faziam deprimir. E olha, mas o que é que pode contrariar essa já lá vamos. Mas primeiro temos que dizer isto. É que eu já há 30 anos que previa o que está a acontecer. Chamei a atenção aos vários presidentes da Câmara, da altura, desde Eduardo Brito, a Carlos Camelo. Não chamei a atenção a Luciano porque já não estamos nesse tempo, esse tempo já acabou, mas a verdade é que tudo o que eu tinha previsto aconteceu. E como é que se inverte essa tendência? Bom, agora é um bocadinho tarde, há um threshold, aí está estudado, há um threshold a partir, portanto, um limite mínimo, a partir do qual, quando a economia baixa, digamos, desse limite, depois é muito mais difícil reerguê-la. Quando deixa de haver... Não é preciso que a população chegue a zero, como é óbvio, mas é preciso que chegue a um valor mínimo tal que depois os comércios já não têm clientes e fecham, os restaurantes não têm clientes e fecham, as empresas não têm clientes e fecham, os serviços não têm clientes e fecham. Não é preciso chegarmos a zero. Portanto, se estão à espera que Ceia chegue a zero, nunca vai chegar. Mas basta que chegue, por exemplo, a 15 mil, que é mais ou menos o limite que nós temos hoje real, e vamos ver que fecha tudo. Lojas a 1º de maio fecham, serviços vão fechar, restaurantes, neste momento temos metade dos restaurantes fechados, é inacreditável. Nós somos a porta de entrada da Serra da Estrela. Hoje vi-me aflito, eu, para conseguir almoçar e tive que sair de Ceia. Os poucos que existem, metade estão fechados, quer dizer que as pessoas não acreditam. Nós estamos a meio do verão, as pessoas estão a fechar. Então, mas o verão dizem-me que é a época alta dos alojamentos locais. Dizem-me que é. Então os restaurantes nem estão sabe fechados. A pressão que temos, pode interromper também, não é? Para não ficar... Sim, mas pode interromper à vontade. Nem sabe a pressão que temos, e bem, dos operadores de alojamento local e turismo rural, porque, em consequência dos incêndios, da quebra que tiveram, não é? Da existência. A pressão que temos, e bem, para podermos fazer alguma coisa, nomeadamente na promoção. E onde as dificuldades não têm onde mandar os clientes almoçar ou jantar. É uma dificuldade do turismo. Portanto, é preciso projetos para cativar jovens, para a restauração também. Também para a restauração, mas primeiro é preciso que haja restaurantes abertos. É porque precisamos de novos empresários também na restauração. Pelos vistos, ou temos restaurantes a mais já... Não, mas a questão não é essa. Ou temos restaurantes a mais e as pessoas aproveitam uma folgazinha para também tirarem férias, que é o que está a acontecer. Também têm direito. Mas na época alta. Têm direito na época alta. Então, quando chegarmos a outubro, é que deviam tirar férias. Ou setembro, eles são profissionais, podem tirar férias quando quiserem. Como é que vão tirar férias em princípios de setembro? Cada um saberá a sua vida. João, permites-me que te complemente. Só mesmo que te complemente. Há aqui uma questão, que decorrente daquilo que estavas a dizer. É que, de facto, esses restaurantes têm um outro problema. Tem o problema da falta da procura e tem o problema da falta de mão de obra. Também. Portanto, e esse é um fator. Procura, precisavam de mão de obra. Essa é uma questão importante. E essa questão é transversal à atividade económica do Concelho, porque a falta de mão de obra é por demais evidente. Claro. E, portanto, é uma realidade que nós vamos ter que nos adequar. A falta de mão de obra para os negócios que não existem em Ceia. A questão tem a ver exatamente com os próprios negócios que existem em Ceia. É uma questão de visitarmos o tecido empresarial para percebermos que há uma dificuldade grande
em ter pessoas, em haver mão de obra. Há uma realidade nova também a surgir no mercado, que é a mão de obra imigrante e, portanto, que também terá que ser avaliada e, ao mesmo tempo, também depois surge um complemento a isso. E uma dificuldade acrescida é que mesmo quando essa mão de obra vem, há dificuldade na habitação. E, portanto, aí também é uma área que o município vai ter também que investir, que é a questão da habitação, que propicie... Não, Luciano. O município não está a investir. O município tem projetos parados que não consegue despachá-los. Temos que avançar. Chegamos àquele momento das declarações finais. Deixe-me só terminar. São mesmo 2 segundos. Pronto, quando me perguntou o que é que o Chega pensa, o que é que eu proponho. Eu proponho a mesma coisa de há 40 anos, mas é o que toda a gente propõe, é captar gente e captar empresas. Eu voltei para Ceia quando era jovem. Muito bem. Só para terminar, eu voltei para Ceia quando era jovem, o anterior Presidente da Câmara também voltou para Ceia quando era jovem. Eu voltei também para Ceia, ainda jovem. Pronto, mas isso, eu era jovem há mais. Muito bem. E essas já considerações nessa altura... podemos fazê-las naqueles 30 segundos que eu pedi. Podemos começar por si, Paulo Florencio. 30 segundos. Hortêncio, peço desculpa. Também não ficava mal. Também não ficava mal em termos de decorativos. 30 segundos de uma declaração final deste debate. Dizer-lhe em primeiro lugar que o projeto apresentado pelo PSD e apoiado pelo Movimento Independente Juntos pela Nossa Terra tem basicamente um princípio que é colocar as pessoas no cerne da questão. As pessoas são para nós, e como deu para perceber de toda esta problemática, estamos a falar perante um cenário em que, com a diminuição das pessoas, tudo acaba por ter aqui uma espiral regressiva. E, portanto, tudo o que nós fizermos será centrado naquele triângulo estratégico que referenciei há bocado, com as pessoas à cabeça, a parte das empresas, do empreendedorismo e o papel fundamental catalisador de apoio das Já autarquias. ultrapassou os seus 30 segundos, Luciano Ribeiro. Bom, quero nesta última mensagem reforçar aquilo que foi os compromissos que assumimos em 2021 e que conseguimos cumprir, que neste início deste debate pude apresentar. Também dizer o que temos estado a fazer e que está em marcha, não podemos parar. Conseguimos o centro de saúde, não podemos parar a qualificação do hospital, a melhoria dos cuidados de saúde, a requalificação da escola secundária de Ceia, o centro de emprego de Ceia, a GNR de Ceia, as estradas municipais que estamos a intervir, não podemos parar com este investimento público, como há muito tempo não se via em Ceia e temos que conseguir. Temos que dar a oportunidade a quem está neste trabalho no terreno em poder transformar a paisagem conforme os incêndios assim precisam. E, por outro lado, lançar a esperança para novos projetos de requalificação da cidade, dos bairros da cidade e das nossas várias freguesias, confiar naqueles que aqui sempre tiveram consigo. Muito bem, João Tili, 30 segundos de uma declaração final. Meus caros, eu ando nisto há 45 anos, há 40 anos que faço vida ativa da política em Ceia. Penso mesmo que serei neste momento o político mais ativo ou mais ativo há tanto tempo. E o que ando a dizer há 45 anos, infelizmente, tenho que repetir agora. Ceia perdeu todas as oportunidades com vários presidentes do Partido Socialista, com vários executivos do Partido Socialista. Também teve um executivo do PSD, mas afinal era do Partido Socialista na mesma, porque o presidente era socialista. E, portanto, nem o Partido Socialista conseguiu desenvolver Ceia, nem o PSD conseguiu ser alternativa até hoje. O Chega, por meu intermédio, será agora a terceira via, será a alternativa para que Ceia termine efetivamente com esta série de 50, mas sobretudo nos últimos 30 anos de marasmo. Vamos desenvolver Ceia, vamos desenvolver o Conselho. Muito obrigada. Obrigada aos meus convidados. O futuro de Ceia será decidido a 12 de outubro nas eleições autárquicas.